Parte A do 359º dia de Vamos Ler a Bíblia Juntos em um Ano. Zacarias 8:1-23, bênçãos prometida. Depois veio o Senhor dos Exércitos dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, zelai por Sião com grande zelo e com grande indignação, zelai por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos exércitos, monte de santidade. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão do seu bordão, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos exércitos: se isso for maravilhoso aos olhos do resto deste povo, naqueles dias será também maravilhoso aos teus olhos, diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor dos exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e trazê-los-ei e habitarão no meio de Jerusalém, e serão o meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos exércitos: esforçam-se as mãos de todos vós que nestes dias ouviste essas palavras da boca dos profetas que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes desses dias não houve aluguel de homens, nem aluguel de animais, nem havia paz para quem entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu companheiro. Mas agora não serei para com o resto deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos exércitos, porque a semente prosperará, a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho. Farei que o resto deste povo herde tudo isto. E há de acontecer, ó casa de Israel, e ó casa de Israel, que assim como foste uma maldição em nações, assim vos salvarei. E serei uma bênção. Não temas, esforcem-se as vossas mãos, porque assim diz o Senhor dos exércitos: assim como pensei, fazei-vos mal quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos exércitos, e não me arrependi. Assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá. Nestes dias não temais. Eis as coisas que deveis fazer: falai verdade, cada um com o seu companheiro, executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas, e nenhum de vós pensa mal no seu coração contra o seu companheiro, nem ame o juramento falso, porque todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Porque todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. E a palavra do Senhor dos exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o jejum do 4º mês, e o jejum do 5º mês, e o jejum do 7º, e o jejum do 10º mês será para a casa de Judá. Gozo e alegria e festividade solene, amai, pois, o verdadeiro e a paz. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muita idade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar a favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão assim na orla da veste de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Apocalipse 16:1-21. E houve aqui a vinda do templo uma grande voz que dizia: 7 anjos, ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se uma chaga má e maligna dos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E segundo anjo derramou a sua taça no mar, que tornou-se sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e na fonte das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que era, e santo és, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes tu deste sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outra do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrace ao homem com fogo. E os homens foram abrasados com grande calor,